Salve, salve, nação tricolor. Bom, pessoal, é o seguinte, né? Vamos falar um pouco de São Paulo, tá? A gente vai falar um pouco desse pré-jogo, vamos falar um pouco do Oscar aí no Giro Brabo de Notícias. Então, mas antes disso, gente, se inscreve no canal, deixa seu like no vídeo, segue a gente nas redes sociais, tá? Segue a Rádio Futemais também, São Paulo, que tem feito pré-jogo, pós-jogo, tem feito as narrações dos jogos do São Paulo. Então, vamos falar um pouco disso, tá bom? Bora pro vídeo. Giro Brabo de Notícias é o seguinte, gente. O Oscar está perto de uma rescisão contratual com o São Paulo, tá? Segundo o Valentim Furlan e também Alexandre Vieira, são cerca de 10 milhões de reais que separa-se a assinatura dessa rescisão, tá? São cerca de 2 milhões de reais de comissão dos agentes, né? Ex-agentes do Oscar, né? E mais ou menos 7 milhões de atrasos salariais, luvas e a questão também de direitos de imagem, né? Do ano passado até. Até porque esse ano o Oscar também já não estava recebendo, se não me engano, desde dezembro, novembro do ano passado, já não estava recebendo salários pelo clube, tá? Então são atrasos anteriores a isso, tá bom? Então comentem aí o que vocês acham. O Oscar tá entrando num acordo aí amigável com o São Paulo nessa rescisão, enfim. Mas não são nada de valores que não sejam devidos do clube ao jogador, tá bom? Comentem aí o que vocês acham, tá? Sobre o jogo, gente, Lucas Moura viajou com a equipe, né? A gente não é, ele é dúvida, né, para entrar em campo, tudo, em meio a várias polêmicas dessa questão do gramado sintético. Mas a verdade é que o Lucas Moura, ele é dúvida para começar jogando ou para até estar no banco, tá? Mas a verdade é que ele viajou junto com a delegação, tá? O Lucas Ramon vai ser desfalque dessa partida, provavelmente o Mike vai entrar no lugar dele, tá? E, enfim, e o São Paulo joga nesta quarta-feira, tá? Cerca lá das, acho que é 8 horas, né? 8 horas da noite, que vai iniciar o jogo, tá? Também estaremos narrando lá o senhor Eli Teixeira, o Fett, a galera toda lá da Futemais estará a postos para o jogo desta quarta-feira. Comentem aí o que vocês acham, comentem também o time que vocês iriam para o jogo, tá? Também sobre o Lucas Moura é questão da renovação, tá? Ele pediu para os seus... Ele falou que vai tratar dessa questão aí com relação à renovação contratual só no meio do ano, na parada para a Copa, tá? Ele e seus agentes vão tratar com o São Paulo. Já o Caleri está encaminhado aí na renovação, mas ele pediu uma questão de estabilidade, né? Não é nem um projeto esportivo e tal, mas ele quer tranquilidade para que o time consiga trabalhar só com futebol em meio a várias polêmicas, né? Comentem aí o que vocês acham sobre isso, tá? O Giro Brabo se encerra por aqui, tá? A gente vai falar sobre outras coisas. Bom, pessoal, é o seguinte, né? Vamos falar do pré-jogo aí, tá? É o seguinte, o São Paulo vai com um time um pouco mexido, por quê? Porque tem alguns jogadores que estão extenuados fisicamente e outros que estão, de fato, pendurados, né? Que é a questão do Alan Franco e do Luciano, tá? O time que é provável que comece o jogo seria esse, tá? Rafael no gol, né? Rafael sempre ali, né? Arboleda e Sabino, né? Porque o Alan Franco está pendurado com 2 cartões amarelos. Nas laterais, Enzo Dias, que não jogou contra a Chapecoense, jogou no jogo passado. E na outra lateral, o Mike, tá? No meio campo, Danielzinho, Bobadilha e Marcos Antônio. Muito provavelmente o Cauli vai entrar ali para compor esse losango, né, do meio campo, tá? Eu ainda tenho uma certa esperança do próprio Roger Machado poupar o Danielzinho, porque o Danielzinho tem jogado jogos seguidos, assim como o Lucas Ramon, né, e tem terminado os jogos extenuado, não tem conseguido terminar jogos na realidade, né, então de repente seja mais ou menos nesse sentido aí, acho que o Danielzinho pode ser que seja poupado, né. E no ataque tem a dúvida, né, se o Caleri entra como titular ou se ele vem do banco no segundo tempo, tá? Então tem essa dúvida aí. É provável que o Luciano não entre no jogo, tá? Muito por conta do cartão amarelo que ele tem, tá? E aí é um ponto importante pra gente ressaltar aí com relação ao Palmeiras, tá? E para que ele esteja no campo contra o Palmeiras, o Luciano, enfim. Então, tem essa provável escalação, tá? O André Silva muito provavelmente vai jogar como titular e o Caleri, ou ele senta no banco, ou o Caleri vai fazer essa dupla aí com o André Silva, né? Ou pode ser que entre aí a gente tem como opção do banco, né? O Tapia, tem o próprio Ferreirinha, enfim. Então tem essa mescla que a gente pode ter ali no ataque, né? Comentem aí com quem você iria no ataque e no meio campo, caso resolva poupar o Caleri e poupar o Danielzinho, tá bom? Comentem aí o que vocês acham, tá?
Não achei tão ruim aqui a escalação, mas eu pouparia um pouco mais. Até o Marcos Antônio, eu tentaria dosar um pouco a minutagem dele de campo. Acho que ele vai ser extremamente importante no próximo jogo contra o Palmeiras também. Até porque o Galo também vai um pouco com alguns desfalques. O André Souza, né, que tá suspenso, enfim. Tem o Lianco também não tá jogando, enfim. Tem algumas questões aí, tá bom? Comentem o que vocês acham. Agora a opinião braba, tá, gente? Referente à questão do clássico do Choque Rei e desse jogo agora contra o Galo, tá? É o seguinte, por mais que tenha a escalação ali improvável, a gente precisa pontuar, etc e tal, só que é o seguinte, o clássico de sábado já começou na rodada passada dentro de campo, tá? Muita gente fala assim, o Abel começou o clássico. Mas eu tava pensando com os meus botões, não foi isso que aconteceu. O clássico começou a partir do momento que o São Paulo entrou em campo lá e a joia rara lá, a peça rara que é o árbitro, começou a amarelar quase meio time do São Paulo. Amarelou o Caleri por nada, né? Por nada, ele nem merecia amarelo, nem tinha começado a confusão, tá? Não merecia o amarelo. O próprio Luciano não merecia amarelo, que inclusive tá pendurado, tá? Acabou ficando pendurado. O Roger Machado vai ter que poupar o próprio Luciano para esse jogo, porque ele vai ser importante pro próximo jogo. Porque o Luciano, cara, são os únicos caras que ficam enchendo o saco do árbitro, assim como todo o time do Palmeiras faz, em todo jogo, tá? Esse é o modus operandi. É Abel, é Gustavo Gomes, vários jogadores fazem isso, ficam enchendo o saco do árbitro, toda hora reclamando com o árbitro, aquela coisa toda. Então, a gente precisa poupar o Luciano para você ver uma peça, como um amarelo faz a diferença, né? Nem merecia amarelo o Luciano, tá? Naquele lance lá do Red Bull Bragantino. Para você ver que o clássico já começou dentro de campo, a arbitragem já começou a se condicionar, entendeu? Fazendo esse tipo de coisa, amarelando o jogador que não tinha nada a ver com a situação, amarelando o jogador sem um mínimo de... sem um mínimo de critério, essa é a realidade, tá? Então, assim, essa é a realidade, né? O Bruno Arleu, lembrei, Bruno Arleu, né? Enfim, um cara desprezível, uma arbitragem desprezível aquela do Red Bull Bragantino, cara. Enfim, então, o clássico começou dentro de campo, fora de campo já, o Abel já foi lá, deu os pitaquinhos dele, a gente já falou em um vídeo passado sobre isso, né? Então, assim, o clássico já começou, espero que o São Paulo se mobilize, espero que a diretoria faça alguma coisa, pressione a arbitragem, o senhor Rafinha precisa vir a público, né? Precisa ir na TNT, na ESPN, não sei, dar alguma coletiva, dar uma entrevista, alguma coisa, pra falar um pouco desse choque rei, e falar um pouco da arbitragem também, dar uma na CBF lá pra ela ficar esperta. E uma outra questão, tá, gente? Uma outra questão, precisa passar um panorama geral pro Roger, mostrar as questões sobre esse jogo contra o Palmeiras, falar das questões da arbitragem, para ele ficar também esperto com relação a isso e saber o que poupar, o que não poupar para esse jogo do Galo, tá? Eu acho que é importante o São Paulo estar todo completo, com time completo, com força máxima contra o Palmeiras. Comentem aí o que vocês acham, por mais que os 3 pontos sejam o mesmo, não é igual. 3 pontos contra o Galo não é igual aos 3 pontos contra o Palmeiras, tá? O jogo do Palmeiras é jogo para 6 pontos, tá bom? Então comentem aí o que vocês acham. Basicamente é isso, tá, gente? A gente vai finalizando o vídeo aqui. Segue a gente nas redes sociais, tá? Papo Brabo Tricolor. Também segue a Rádio Fute Mais, que a gente tá sempre lá no Mesa Quadrada, nos pós-jogo, no pré-jogo. A gente às vezes faz jogo lá junto com a galera lá, com o Fete, enfim, com toda a galera da Fute Mais, tá bom? Um forte abraço e vamos São Paulo.